A paz de Deus a toda a querida Irmandade, familiares e todos os amigos que se inscreveram nesse canal. Amigos e amigas, Deus abençoe a todos. Irei contar um testemunho do qual sinto no meu coração de quando eu voltei de Santa Catarina para minha cidade, para Londrina, né? Hoje eu não estou lá, mas meu coração está. Quando eu voltei, então eu já havia deixado tudo que eu tinha em Santa Catarina, tudo. E eu voltei para minha casinha de lá sem nada, não tinha nada. E eu fui morar com a minha mãe. E eu estava passando por uma prova muito grande, eu tive que deixar as crianças com o pai deles para dar tempo de eu reconstruir tudo, pelo menos um pouquinho, né? Reconstruir o que eu precisava, né? Nenhuma casa. Pelo menos fogão, pia, cama, essas coisas, né? As principais. Então, daí Deus havia mandado pela sua palavra que não havia necessidade de eu ter mandado meus filhos para lá, né? Que não havia necessidade. E sobre aquela palavra da viúva do qual queriam levar seus filhos. E Deus havia mandado nessa palavra, né? E ele falou assim: a sua prova vai durar 40 dias. Olha, gente, eu acabei de chegar na cidade. Deus falou que a minha prova, né, que era maior, ia durar 40 dias. Eu falei: tá bom, Senhor, 40 dias acho meio impossível, porque eu precisaria arrumar um emprego. E no emprego eu teria que trabalhar 30 dias para me passar a receber o primeiro salário. Essa é uma das provas minhas mais difíceis neste momento. Então, assim, Deus falou pela palavra, eu guardei aquela palavra no coração, crendo nela, mas eu cria que Deus ia fazer uma obra. Aí eu fui entregar os currículos. Entreguei os currículos em vários lugares e entreguei nos 3 mercados do Tonhão. E na terceira loja que eu deixei, a gerente era meio. Vocês entenderam, né? Aí eu deixei lá, eles pegaram, ela e mais umas meninas pegaram meu currículo sem vontade, sabe? Eu cheguei na simplicidade, humilde, de sainha, de chinelo, né? Que eles falam sandália, mas considera como chinelo. Deixei assim, na bastante simplicidade mesmo. Não tinha como eu deixar de outra forma, né? Foi simples mesmo, crendo na palavra. E daí, quando eu deixei aquele currículo, elas olharam com um olhar e pegou o currículo, tá? Depois, eu entreguei novamente numa outra loja, que essa era do Pisa, um pouquinho mais chique, né? Um pouquinho mais chique. E deixei na do meu bairro, que era mais simples. E deixei na Central, que era mais ou menos, não era assim grandes coisas, sabe? Era mais ou menos, mas era onde que tava os donos, na onde que sempre, na onde que tinha RH e tudo, sabe? Então eu deixei ali e só que quando eu deixei esse currículo na Central, eu falei assim, eu não sabia que era a irmã do dono, de um dos sócios. E Fernanda, o nome dela, é uma benção. Aí eu deixei o currículo com ela, uma loura muito bonita, cabelo curtinho assim, sabe? Um perfil muito bonito, mas eu nem sabia que ela era irmã do dono. Pensei que ela era encarregada. Aí eu falei assim, né? Ah, eu queria deixar esse currículo com a encarregada. Aí ela falou, tá bom, pode deixar comigo mesmo. Aí ok, aí ela pegou, daí ela começou a fazer várias perguntas. Tava eu e uma pessoa que fez passada do meu irmão. Ela falou assim, pode deixar esse currículo comigo. E daí ela fez pouquinha, não fez muitas perguntas para aquela de menor, né, que era minha cunhada, ex-cunhada. E começou a fazer perguntas para mim, se eu tinha filhos, viu que eu tinha experiência num outro mercado. Então ela foi marcando de caneta vermelha. Aí, nem tchum, não sabia que era encarregada, não sabia que era irmã do dono, né? Então ali ela fez uma entrevista comigo. Ela fez várias perguntas e foi marcando a caneta. E tinha um monte de currículo naquele balcão. Deus tá trazendo a lembrança tudo. Eu pedi para Deus trazer, Ele tá trazendo. E havia muitos currículos naquele balcão. Daí ela pegou o meu e colocou junto lá no meio.
Aí quando eu e essa ex-cunhada saímos de lá, ela falou assim: "Ai, Denise, você viu? Ela fez pouquinho perguntas pra mim e pra você ela fez bastante perguntas". Eu falei: "Não, mas nada a ver, se tiver que pegar você vai pegar. E você é de menor, primeiro emprego é mais fácil ainda de pegar. Agora eu que tive vários, é um pouquinho mais complicado". Daí ela comentou mais: "Denise, ela marcou o seu a caneta vermelha e os outros currículos eu reparei que não estava marcado". Eu falei: "Mas como você viu?". Daí ela falou: "Porque eu vi no barcão e só estava escrito azul, não tinha nada marcado de caneta, e o seu ela marcou, eles vai te chamar". Daí eu falei: "Não, não, às vezes chama, às vezes não, né, mas tá tudo na mão de Deus". Aí eu ainda não lembrava daquela palavra, né? De 40 dias acabava a prova. E isso foi na mesma semana. Acho que foi mais ou menos num domingo, assim, que Deus havia mandado a palavra. Quando foi mais ou menos numa segunda ou quarta, mais ou menos, eu saí entregar currículo, né? Com a minha cunhada. E nós andamos muito de a pé. Então daí, quando foi naquela semana mesmo, ligaram pra mim, que foi uns... Ele é do RH, foi o moço do RH, né, que ligou pra mim. Aí ele falou assim: "Gostaria de falar com a Denise, tal, tal, tal". Daí eu falei: "Sim, sou eu". Ele falou: "Você fez uma entrevista aqui na Lojas do Tonhão e eu precisava que você viesse fazer uma segunda entrevista". Daí eu falei: "Não, eu não fiz nenhuma entrevista aí". Ele falou: "Não, você fez aqui no Jardim Saltinho". Eu falei: "Não, não fiz entrevista não, eu deixei uns currículos aí". Aí ele falou assim: "Não, mas tá aqui que você fez uma entrevista e a pessoa que te atendeu, ela fez a entrevista e marcou que gostou muito de você e eu queria que você fizesse outra". Daí eu falei: "Tá, eu vou aí, faço a entrevista", mas eu não fiz nenhuma entrevista, eu só deixei um currículo. Aí peguei e fui, né, fazer a entrevista. E daí tava tudo marcado a caneta vermelha, como a minha cunhada havia falado. E quando eu fui fazer a entrevista, eu lembrei que ela falava, né? Ela gostou muito de você, ela marcou o seu currículo a caneta. Então, Deus havia já marcado naquela semana que alguém já ia me contratar. Tá certo. Aí eu fui contratada, gostaram muito de mim e realmente quem havia feito a entrevista sem eu saber, mas Deus já tinha planejado, que foi a dona, a irmã do sócio, né? Uma das donas também, do qual me entrevistou, muito amorosa, muito humilde. Ela não deixa o dinheiro subir para a cabeça, ela é realmente humilde e é uma pessoa assim maravilhosa. Ela tem postura, ela é bem vestida, ela é uma moça muito linda, mas nada disso sobe a cabeça dela. Ela é humilde porque ela já cresceu no meu bairro, ela e os irmãos dela e primos, todos cresceram na humildade, na simplicidade. E hoje os irmãos, parentes dela, servem a Deus na congregação e a humildade não saiu deles, os donos não saiu deles, permanece. Hoje eles são músicos. Tá, esse já é outro assunto, né? Mas tá, aí ali eu comecei a trabalhar. Deu 40 dias, cumprimento da palavra. 40 dias tua prova você começa a sair dessa prova. Então, com 40 dias, deu 30 mais os 10, que é uma semana. Olha, Deus contou certinho. A gente pensa, não, até eu ser contratada, até um dia que a porta abrir. Então, a gente soma muito longe. Mas quando Deus quer, Deus manda e não tem nada que impeça o operar de Deus. Então, ali eu fui contratada, comecei a receber o primeiro salário. Quando eu recebi meu primeiro salário, aí eu ouvi o cumprimento da palavra: 40 dias as tuas provas se acabam. Deu 30 dias de trabalho, mais 10, deu menos de 40 dias, eu já estava recebendo. Então daí ali eu comecei a ter muita prova, muita perseguição com as meninas. E lembrando agora, aquela gerente do qual não me olhou pé a cabeça, ela e as meninas, que não iria jamais pegar meu currículo, eu fui fazer entrevista lá na loja errada. Olha como Deus faz. Eu fui fazer na loja errada a entrevista. Era para mim estar no Saltinho e eu fui no Pisa. E eu cheguei lá no horário certo, mas já era para estar umas 8 e pouco, 9 horas, não lembro. Era 10 e pouco, 11 horas. Eu estava no mercado errado, no local errado,
no mercado errado, mas já era tudo permissão de Deus, para Deus honrar os servos dele. Aí aquelas meninas vieram e perguntaram: o que você está fazendo aqui? O que você espera? Você está esperando alguém? Falei: sim, que é para me fazer uma entrevista e me mandaram vir aqui. Aí a gerente veio: ai, o que você está esperando? Eu falei: é para me fazer uma entrevista e me mandaram aqui. Ela: não, ninguém te ligou, daqui ninguém te ligou. E elas que não queriam me contratar de jeito nenhum, ela falou: ninguém te ligou. Daí eu falei: não, ligaram e falaram para me fazer uma entrevista. Ele falou: não, mas não tem nenhuma entrevista marcada aqui para hoje. Daí eu falei: não tem. E daí chamaram mais alguém e falaram, né? Conversaram, acho que com outro gerente, eu não lembro. E ligaram no RH e falaram: a Denise Alves está aqui e ela veio fazer uma entrevista, mas não tem entrevista aqui marcada. Ele falou: não, fala pra ela que aqui no Saltinho ela tá na loja errada. Falou assim: a entrevista já acabou, mas manda ela vir aqui. E daí eu fui, sabe? Aí eu fui naquela entrevista, cheguei no horário errado, na loja errada, no horário atrasado, mas o meu currículo já estava marcado. Mas Deus já tinha marcado o meu currículo. E daí ali eu vi o praio de Deus 2 vezes já no emprego. E ali meu currículo marcado, assinado pelas irmãs do dono. A gerente que tentou me humilhar viu que eu fui contratada e na loja que eu fui humilhada pela minha simplicidade, eu fui contratada para trabalhar ali. Eles falaram: ó, nós te chamamos para fazer entrevista aqui, mas você vai trabalhar lá no Jardim Pisa. Lá era mais movimentado. Eu amei trabalhar lá, que era bem movimentado. Eu gosto de mercado movimentado, sabe? Para trabalhar, a hora passa mais rápido, tudo assim, bem mais gostoso. Aí eu comecei a trabalhar lá pelas mesmas meninas, pela mesma gerente que não me queria ali. Comecei a passar prova e perseguição. Antes de vencer a minha experiência, ela me punhou para limpar freezer. Ela me tirava para fazer coisas que não era para me fazer, eu fazia tudo numa boa. Sabe, se eu vou falar tudo para vocês, a prova ficará muito grande, esse testemunho. Mas eu passei uma prova muito grande. E antes de vencer minha experiência, eu orando a Deus, clamando, eu falei: Senhor, a porta que o Senhor abriu, o Senhor tem falado que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Mas a perseguição está muito grande nesse trabalho, Senhor. Por eu não cortar o cabelo, por não usar maquiagem, por não fazer tantas coisas que o Senhor tem pedido para não fazer. Eu estou sendo muito provada nesse trabalho. As meninas falavam que eu deveria passar maquiagem, ponhar uma calça, uma roupa, cortar o cabelo, que a minha cara era parecida de morta-viva, que não tinha maquiagem nenhuma. Então foi muita perseguição. Aí, no último dia, perto, umas 2, 3 semanas antes de vencer a entrevista, essa gerente também era muito bonita. Uma morena assim bonita, mas meio empinada, sabe? Aí ela pegou e falou assim, ela parada pensando e segurando uma vassoura, mas eu na simplicidade fui falar com ela, né? Eu ali no caixa, sempre cantando, sempre. Daí ela parou ali com a vassoura, segurando a vassoura e olhando pra cima. Aí eu falei brincando pra ela: Renata, não adianta você ficar aí pensando que você não vai conseguir voar não, tá? Que essa vassoura não voa. Brincando com ela. E daí ela foi grossa, ela falou assim: a sua sorte que eu já tô pra sair daqui, que me trocaram de loja, senão você não ia passar na experiência. Aí ali eu fiquei sem entender, quando eu fiquei sabendo, ela ia ser trocada de loja. Deus trocou ela de loja, Deus trocou mais dois gerentes de loja a favor de mim, porque começaram umas meninas a envenenar, sempre envenenando o gerente contra mim, falando coisas que eu não fazia. E ali a prova foi só aumentando. Começou uma das caixas
faltasse dinheiro no meu caixa e ela sempre assim colocar a mão no meu caixa quando eu não estava presente. Até que um dia eu percebi que eu fui pro intervalo e ela foi passar um saquinho de absorvente no meu caixa e eu perguntei para ela o que ela estava fazendo ali, diz ela que só estava consultando, mas eu achei estranho, naquele dia faltou R$ 5 no meu caixa, que era o valor daquele absorvente, mas fiquei em paz, eu orava e falava, Senhor, tem misericórdia, a prova está grande demais, e Deus falava assim, tenha paciência, tenha fé, que aqueles que estão se achando, esse já era um outro gerente, que caía na conversa dessas moças, falou assim, tenha paciência, que aquele que estão se achando grande na empresa que você trabalha, eles são pequenos diante do teu Deus. Não importa se ele seja maior que você, não importa se você seja a mais pequenininha do seu trabalho, mas aquele que você serve é o grande, e o grande vai fazer um movimento nessa loja. Não vou te mudar de lugar, você pediu para mim te mudar para outro lugar ou para te fazer você sair. Eu não vou te mandar para lugar nenhum, porque ali é o teu testemunho, ali eu quero fazer uma obra na tua vida. E ali Deus falou que ia mudar gerente de loja, ele mudou realmente mais gerente de loja, mudou essa outra gerente. E aquela perseguição foi aumentando, aquela menina me perseguindo no caixa. Até que passou os tempos, resumindo, o gerente, ela ia no RH quando era folga dela, ela ia no RH e falava para essa Fernanda que tinha me contratado, que era as irmãs do dono, e falava que eu fazia coisas que eu nem sei o que é, nem sei. As meninas só me falavam assim, minhas amigas, falavam, Denise, hoje a fulana vai lá no RH e vai falar de você. Eu falei, mas falar o quê? Falou, ela vai falar de você. Ela quer que você saia. Eu falei, tá bom. Eu ia orava no banheiro do mercado. Eu falava, Senhor, eu tenho pedido pro Senhor fechar essa porta para me sair, mas está em tuas mãos. O Senhor não quer que eu saia. O Senhor quer movimentar aqui, quer que eu fique nesse lugar. Faz uma obra, Senhor. Não sei o que vão dizer, mas opera uma obra, Senhor. Tem misericórdia. E de repente, naquela semana, a dona, a irmã dos donos, aparecia ali por ali, rondava o mercado e passava de caixa em caixa, cumprimentando as meninas assim, e chegava lá no meu caixa. Boa tarde, Denise, tudo bem? Eu, tudo bem, graças a Deus. Aí eu falava, e você, tudo bem? Falava o nome dela, né? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então eu ficava sempre nisso. Aí mais uma vez ela novamente aparecia, novamente as meninas iam lá falar de mim, novamente a irmã do dono aparecia por lá e novamente perguntava para mim se estava tudo bem. Ela esperava de mim de eu falar algo. Ela sempre esperava eu falar alguma coisa, mas Deus falava: fica quieto, fique em silêncio, eu vou fazer uma obra. Então eu confiava na palavra de Deus. Aí passou uns tempo, ela que fechava os caixas e ela ia pro financeiro, mas ela não era do financeiro, ela era somente fiscal. Aí quando for o segurança, né, que ficava assim depois das 10, 11 da noite, foi ver e ela estava saindo com dinheiro escondido. E quando assim viram que ela estava com dinheiro escondido, aí descobriram quem era ela, né? E Deus me honrou ali mais uma vez, Deus me guardou mais uma vez. Então as provas não pararam por ali. Eu clamava ao Senhor, falava, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor enviava a palavra. Aquele que se acha grande, eu vou fazer um movimento. Você não vai sair, mas eu vou tirar alguém, vou mandar para outro lugar. Porque eu pedia para Deus que, assim, não queria que Deus mandasse embora. Eu sabia a necessidade de cada um, mas que Deus mostrava a verdade diante dos olhos deles. Porque eles só ouviam o que as meninas falavam. E eles começavam a se me perseguir acreditando na conversa delas. E daí, naquele momento, assim, Deus tomou o caminho de mais um, que esse um, lembrei o nome dele agora, esse um, ele começou a acreditar, eles gostavam muito de mim, mas eles caíam assim na conversa, ele foi transferido para outra loja. Aí uma irmãzinha, que ela sentava com nós no almoço, ela era mais apegada às meninas de lá, né, que já trabalhava mais tempo com elas. E ela não viu o lado ser irmã, ela não ligava para essas coisas, ao lado nós ter que ser unido.
Aí ela pegou e falou assim: Denise, você orou para Deus fazer assim, assim, para mudar tal pessoa de loja? Eu falei, não. Ela falou, parabéns, olha o que você fez. Você pediu a Deus para mudar tal fulano de loja e agora ele tá indo para outra loja. Nilvoto, o nome dele. Falou assim, agora ele tá indo para outra loja. Eu falei, não, não foi isso que eu pedi para Deus. Eu orei sim, mas não foi isso que eu pedi para Deus. Aí ela falou, parabéns, parabéns, tá, pelo que você fez. Aí eu falei assim, eu pedi para Deus me mudar de loja. Então o que eu pedia para Deus me mudar de loja, para Deus me tirar dali. Aí aquela irmã assim saiu, sabe, fechou a cara para mim, saiu e não gostou do que aconteceu, mas não foi eu, foi Deus. E daí novamente as outras meninas conseguiam envenenar os gerentes. E o gerente, tudo que entrava ali para revisão, eles entravam ali para ver o que estava acontecendo na loja, para ver realmente onde estava a verdade. E conseguiam envenenar eles contra mim. E eu trabalhava assim muito bem, graças a Deus. Eu tinha uma meta assim, uma outra amiga minha, uma meta muito alta assim, porque nós amávamos fazer o que nós fazíamos, nós não saía do caixa, nós só saía do caixa quando era para ir no banheiro, para intervalo. Então eu e ela tinha uma meta assim bem alta. Então eles achavam estranho, né? Tanta maldade, tanto converseiro contra a Denise. Mas ela, assim, é difícil a reclamação dela. E na onde novamente a gerente aparecer por ali, a irmã do dono aparecer por ali, sempre vigiando. Até que Deus ouviu minha oração, me transferiu de loja. E Deus falou assim: ainda esse mês, essa semana, vou te mudar para um lugar pela palavra, tá? Foi a palavra de Deus. Vou te mandar para outro lugar e não vai ser para você ser maior. Seu cargo vai ser menor, você vai ganhar menos, mas é para melhor você me servir, porque eu ia de bicicleta correndo para casa para se arrumar para ir na igreja, então era perigoso. Aí falou assim: é melhor para você me servir, que já era perto da minha casa, e só que lá você vai encontrar, lá vai estar os bichos, sabe? Coisa ruim mesmo, os espíritos dele, e vai estar. Ai, como que é? Vai estar os bichos, os anjos do mal dele, né? Os espíritos do mal. E muitas que vai me perseguir, né? Deus falou assim: mas lembre-se de uma coisa, serva de Deus. Eu vou te mandar para lá. O inimigo vai estar lá, mas vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus com você e todos os anjos e arcanjos. E vão ter anjos lá para te ajudar. Então eu cheguei ali naquela loja. Perseguições também foi muita, mas tinha muitos servos de Deus ali que me ajudavam e que se cumpriu a palavra. Tem anjos ali que vai te ajudar, são os servos de Deus que muito me ajudaram ali. E eu enfrentei grande barreira ali também. Mas Deus estava ali sempre comigo. E eu fiquei ali até quando Deus falou: a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Eis que coloquei uma porta diante de ti e do qual o inimigo tem tentado fechar. Mas nem você vai fechar e nem o teu inimigo vai fechar essa porta. Então ali Deus sempre me dando força. Até que chegou o momento de Deus, né, permitir fechar. Eu clamava muito, muita guerra, muita luta. Mas daí chegou antes da pandemia, em 2018 para 2019. Deus falou assim: eis que eu ponho uma porta diante de ti, e eu disse para você que ninguém ia fechar, mas agora eu vou fechar essa porta. E lembre-se, eu guardei tua entrada, guardei a tua permanência, e agora eu vou guardar a tua saída. Fique em paz. E daí Deus guardou a minha saída. Logo depois eu comecei a entrar em aflição. Falei: Senhor, será todas as empresas fecharam? Eu não conseguia mais arrumar emprego. Eu falei: meu Deus, entrou a pandemia, será que eu vou passar por prova agora, Senhor? Tem misericórdia. Aí foi quando
começou a aparecer o emergencial para todas as pessoas, né? E lá estava meu nome, eu tinha direito, mesmo que eu não fui na assistente social, mas como eu tinha feito um cadastro antigamente, caiu no meu CPF. Então ali mais uma vez o Senhor me honrou, Ele guardou a minha saída. E eu tô aqui dizendo que Deus é bom e glorificando a Deus. Hoje Deus enviou pela sua palavra. Serva de Deus, às vezes você pensa que não vai vencer essa prova. Olha lá no teu passado. Lembra de tudo que eu fiz para você, de muitas provas que eu te ajudei, estive contigo. E Deus me trouxe essa lembrança. Essa lembrança foi uma prova muito grande, mas em todas elas o Senhor estava comigo, dentro do trabalho e fora do trabalho. Ele guardou minha entrada, minha permanência e minha saída. E eu estou aqui glorificando a Deus e dizendo que Deus é bom. Deus abençoe a todos, me perdoe pelo vídeo prolongado. Mas saiba, servo de Deus, se vocês estão sendo perseguidos, provados no teu trabalho, lembre-se sempre, muitas vezes a gente somos provados dentro do trabalho quando Deus quer nos erguer em modo de dizer, aumentar o nosso cargo numa empresa. Ou também, às vezes, Deus quer te dar algo melhor, mas vence essa guerra. E só fecha essa porta se Deus disser para você fechar, porque se você fechar uma porta do qual Deus não permitiu, a prova é maior ainda, porque quando nós fechamos uma porta, Deus nos prova, nós fica muito tempo com a porta fechada. Mas se você tiver paciência no Senhor, no momento certo Ele faz uma obra. Se tiver de mudar de loja, Ele te muda. Se tiver de mudar de emprego, Ele te muda. Para onde precisar te mandar, Deus te manda, Deus toma um movimento. Ou se tiver alguém te perseguindo no seu trabalho, Deus toma um movimento no seu trabalho. Não deixe de orar, não deixe de buscar a palavra, porque a palavra é a fortaleza do crente. Então nós temos que sempre guardar ela e obedecer a palavra de Deus, porque não adianta também Deus mandar a palavra e a gente desobedecer. Então espera, confia e creia que Deus tudo fará na sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, fica todos na santa paz de Deus.